Meus amados e amadas de Deus, mais uma vez aqui reunidos, nos encontramos neste imenso universo, onde esse vídeo chegar, nós vamos glorificar e louvar a Santa Palavra. Perdão e misericórdia vos pedimos, ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesse dia 3 de agosto do ano de 2026, vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 36. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus convidou a multidão para saciar. E ele mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. E a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou e os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré e os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, meditando no Evangelho de hoje, o que nós podemos ver de uma maneira bem clara? Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" E vejamos que ontem nós contemplamos como Jesus recebeu a notícia da morte violenta do profeta João Batista, seu primo e precursor. E como o povo, chocado com o acontecido, foi antes de Jesus e ficou um longo tempo com ele num lugar deserto. E lá viveram uma experiência maravilhosa, uma verdadeira resposta ao banquete de Herodes, e participaram de um banquete de vida, onde Jesus repartiu o pão para eles. Eles tiveram uma experiência da presença do reino de Deus no acolhimento da fartura e na alegria. Nós podemos observar que no fim da tarde os discípulos, amando de Jesus, pegaram a barca para ir a Genezaré, que ficava do outro lado do mar da Galileia. Jesus tinha ficado para se despedir do povo. Depois que o povo se foi, Jesus foi rezar no monte. A travessia na barca foi se complicando
E escureceu, o vento foi ficando forte e o mar agitado. Pelas 3 da manhã, eles viram um vulto andando sobre o mar, vindo na direção deles. Foi um medo só. Pensaram que fosse um fantasma, mas Jesus de lá gritou: "Sou eu, tenha medo não." Puxa, mas que susto que eles levaram, não é verdade? Então, nesta narração do Evangelho de Mateus, conta-se também que Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. E até que estava conseguindo, mas ficou com medo e começou a afundar. Logo Jesus o segurou pela mão. Quando subiram na barca, o vento se acalmou, os discípulos reconheceram então que Jesus era de verdade o Filho de Deus. Mas o que essa história está ensinando para nós? É um fato curioso, certamente que não o próprio texto, conforme afirma Mateus no capítulo 14. Ela nos apresenta uma situação de compreensão. As palavras mar e barca estão muito repetidas neste texto. Mar é sempre uma representação do mundo e que os discípulos estão enviados como missionários, e o mar é o mundo onde se realiza a missão. A palavra barca está repetida 6 vezes. Essa insistência não pode ser por acaso. Barca, você sabe, é uma representação da comunidade da igreja. A barca de Pedro é a igreja, a comunidade, os discípulos. O que é que está acontecendo? Eles estão tentando atravessar o mar e estão encontrando muita dificuldade. E o que significa a barca dos discípulos atravessando o mar? É a igreja realizando sua missão no mundo, meus amados, no meio de muitas dificuldades que nós sabemos que encontramos. E vamos notar as palavras que aparecem. Era noite, os ventos estavam contrários, o mar estava agitado pelas ondas. Que dificuldades encontrada a igreja na realização de sua missão. Nem precisamos fazer uma lista, não é verdade? O certo é que o mar continua revolto e os ventos contrários. Voltemos ao mar da Galileia. O que aconteceu no meio daquela apreensão toda dos discípulos, coitados? No meio daquela tempestade, eles viram um vulto andando sobre as águas e vindo em direção deles. Ficaram tensos, preocupados, mas reconheceram quem era quando ele se apresentou. Lembra o que foi que o personagem disse? Sou eu, não tenham medo não. E quem é ele? Claro que é Jesus Cristo, mas ele disse, sou eu. Disse como Deus, o Pai, tinha dito, Monte Sinai, a Moisés. Eu sou, diga ao faraó que eu sou, mandou dizer que liberte o meu povo. Eu sou, é Deus, porque pensar assim no meio daquele vendaval, daquela noite atormentada, os discípulos fizeram uma experiência maravilhosa. Jesus é Deus, ele é eu sou, Jesus é eu sou. Durante seu ministério, ele foi se revelando. Eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Ele é Deus, Jesus é Deus. É Deus quem domina o mar, é Deus quem acalma a tempestade. Por falar em tempestade, meus amados, cadê a tempestade? Quando Jesus e Pedro entraram na barca, tudo se acalmou. Palavra da salvação. Bem assim explicada, glória a vós, Senhor. Porque quando Jesus entra na barca, entra no mar, tudo se acalma. Ele entrou na barca com Pedro, tudo se acalmou, porque Jesus é Deus. Jesus veio para acalmar
todo tipo de tempestade que existe nesse imenso universo. Ele é o Filho de Deus, ele veio com todo o poder. Por que nós temos que temer? Não vamos temer a nada e nem a ninguém. Nós temos que temer, sim, a falta do cumprimento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que temer, sim, errar. Nós não podemos errar, porque nós não temos mais tempo para o erro. Nós temos o tempo para vivermos o reino de Deus. É esse reino que Jesus veio nos ensinar. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça e a misericórdia para todos nós, que nós possamos mais e mais caminhar nesta luz, que é Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Deus Pai. Receba o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus.